preocupado com... Show! Estamos na página 164. Vamos para a questão 32. Prepara aí, meu querido. Página 164, questão 32. Falava o seguinte: o gráfico mostra a variação de temperatura de 50 gramas de determinada substância em função da quantidade de calor absorvido. Então o gráfico falava da temperatura em graus Celsius versus quantidade de calor em calorias. Se vocês observarem, é muito parecido com o gráfico da questão anterior, né? Só que só trocou o eixo X pelo Y, né? E trocou a unidade de joules para calorias. E o gráfico era mais ou menos assim. (200, 400, 600 e 1.200. E aqui não tinha nada. O calor latente de fusão dessa substância é, em calorias por grama, tudo a ver com a aula passada, show de bola. Calor latente, calor específico latente é Q sobre M, né? Está dividido, passa multiplicando, é o famoso que moleza, né? Peraí, estava no estado sólido, fundiu, foi para o estado líquido, vaporizou, foi para o estado gasoso. Então é aqui que está ocorrendo a fusão, né? Concorda? Para fundir, quanto de energia esse corpo recebeu? 200, né? Tinha recebido 200 calorias para aquecer e depois terminou a fusão com 400 calorias. 400 menos 200, esse cara recebeu 200 calorias para fundir. Eu já sei a quantidade de calor, 200 calorias. A massa do cara, ele também falou no enunciado, 50 gramas. Então vamos calcular o L. Era mais prático ter deixado no formato anterior, né? L de fusão desta substância, 20 dividido para 5, 4 calorias por grama. 4 calorias por grama. Letra A, da PUC. A de amor. Show, muitíssimo obrigado. Pois então, calorimetria é mais comum a gente trabalhar com caloria, o próprio nome já diz, né? Calorimetria, né? Mas no sistema internacional a gente trabalha em joule. Então pode acontecer de uma ou de outra. E tem questões que ainda misturam os dois. Só que essas questões que misturam os dois nos avisam que uma caloria é aproximadamente 4,2, 4,18 joules. Teve um sujeito, né, o próprio Joule, foi o cara que fez um desenvolvimento, um trabalho, que provou a relação entre caloria e Joule. Porque o Joule vem da ideia de trabalho de uma força, né? 1 Newton aplicado durante 1 metro. Isso é um Joule, né? E uma caloria é a quantidade de energia para aquecer água, 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius, né? A definição de um Joule e de uma caloria é totalmente diferente. E aí o Joule fez um trabalho que provou a relação entre essas coisas. O Joule falou assim: peraí, se temperatura é médio grau das duas moléculas, se eu pegar um vasilhame fechado e vedado com isopor, por exemplo, botar água lá dentro, se eu começar a sacudir a água lá dentro, a água tem que aumentar a temperatura. Dito e feito. Ele botou uma hélice dentro de um recipiente com água e viu quantos joules de energia ele gastava para girar aquela hélice durante já o tempo. Depois foi lá e viu a mudança de temperatura da água. E aí fez esse experimento várias vezes e conseguiu provar que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Certo? Ótima tua pergunta, garoto. Parabéns. Ainda mais? Garoto também sempre aparece nas perguntas. Tudo bom. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Desculpa. Acabando, meus queridos.
Vamos para mais uma. Estamos na página lista de exercícios. Esquece a página. A questão é da Universidade Federal do Paraná. Bom lugar para tu estudar também. Questão 10, tu pode pegar no Deus Google. Digita o começo assim, ó. No dia 20 de abril 2010. Pronto. Botar na Federal do Paraná e digitar isso, tu já acha a questão. Houve uma explosão numa plataforma petrolífera da British Petroleum, do Golfo do México, provocando vazamento de petróleo que se espalhou pelo litoral. O poço está localizado a 1.500 metros abaixo do nível do mar, o que dificultou os trabalhos de reparação. Nesse caso é com o robô que faz, não tem jeito. Suponha a densidade da água do mar com um valor constante igual a 1,02 gramas por centímetro cúbico. E considere a pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 na 5 Pascal. Com base nesses dados, calcule a pressão na profundidade em que se encontra o poço e assinale a alternativa correta que fornece em quantas vezes essa pressão é múltipla da pressão atmosférica. Legal! Tem uma dica que mata essa questão sem fazer conta. Uma regra prática que a gente conta para os alunos de hidrostática é que a cada 10 metros de profundidade a pressão aumenta 1 atmosfera. Então, se fossem 1.500 metros de profundidade, divide por 10 dá 150 atmosferas. Mais uma atmosfera de ar, 151. Só que não tem 151, tem 15,4, 154, 1.540. Então, tu vê, sem fazer conta, eu já responderia 154 atmosferas de pressão. Só porque eu lembro da regra prática, que a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atmosfera. Mas vamos fazer a conta, né? Vamos fazer a conta. Para resolver essa questão, a gente usa o teorema de Stevin, que diz que a pressão no fundo é a pressão na superfície da água, mais μ vezes G vezes H. μ, densidade da água. G, atração da gravidade. H, profundidade. Ele disse que a pressão atmosférica era 1 vezes 10 na 5. Disse que a densidade da água era 1,02 gramas por centímetro cúbico. Nós vamos ter que transformar isso para quilograma por metro cúbico, que é só multiplicar por 1000. Então esse carinha aqui daria 1020. A gravidade, 10. E a profundidade, ele falou que era 1.500 metros abaixo do nível do mar. Então a pressão ficou igual. Isso aqui é equivalente a 100 mil, né? 100 mil mais. A conta que eu vou ter que fazer aqui é 102 vezes 15. 10 vai 1, 5, 2, 0, 1. Como é gostoso multiplicar essa hora da madrugada, né? 1, 5, 3, 0. Tinha mais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora pense em dinheiro. Na tua conta tinha 15 milhões e 300 mil reais. Aí tu recebeu mais 100 mil de propina. Entendeu? E aí dá que pressão então na tua conta bancária? 15 milhões e 400 mil reais. Tu não está satisfeito e continua roubando. Aí é foda. Aí é foda. Mas ele quer saber que pressão é essa em atmosferas. Então tu pode pegar essa pressão e dividir pela pressão atmosférica, né? Tu pega esse resultado e divide pela pressão atmosférica. Né? Divide por 100 mil. E aí tu corta os zerinhos, né? E dá aquele número que eu falei em cabeça, 154 atmosferas aproximadamente, letra C. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Me tragam dúvidas na próxima aula.